dos compromissos que o sistema FIEP assumiu, né, com algumas iniciativas globais, algumas iniciativas em prol da sustentabilidade, e é por isso que nós temos uma equipe, nós temos pessoas dentro do sistema FIEP que trabalham diretamente com esse tema, e que eu estou aqui hoje com o objetivo de compartilhar um pouco com vocês dessa experiência, falar um pouco sobre os ODS, falar um pouco sobre o Pacto Global, para que vocês possam inserir e também ajudar nessa tarefa de disseminar essas informações para o maior número de pessoas, né? E falando um pouquinho dos ODS, os ODS, eles fazem parte de uma linha histórica, né, da ONU, quando se fala de sustentabilidade. Então, essa temática da sustentabilidade começou a ser trabalhada na ONU lá na década de 90, com as conferências, né, conferência do meio ambiente, conferência relacionada à temática da infância. E no ano de 2000, a ONU definiu os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODM. Eu acredito que tem muita gente que está acompanhando essa conversa, que fez parte desse movimento. Foi a partir dos ODM que surgiu, né, o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, que agora, né, depois foi o Nós Podemos Paraná, e que agora a gente está com o Movimento Nacional ODS, né? Então, nós começamos a trabalhar com esse tema há muito tempo. Então, no ano de 2000 foram definidos esses 8 objetivos, que começaram a ser trabalhados aqui no Brasil de uma forma que todos os estados tinham um núcleo ODM que trabalhava com essa temática. A gente fez vários círculos de diálogo, então acho que alguns de vocês lembram desse movimento. Então, foi uma iniciativa muito importante para trazer esse tema da sustentabilidade para a sociedade como um todo, né? Trabalhando com o poder público, com o setor privado, com a organização da sociedade civil, com o cidadão. E o que aconteceu, né? Nós tínhamos 15 anos para alcançar esses 8 objetivos. E quando chegou em 2013, foi feito um movimento, uma análise de que nós avançamos, sim, nós tivemos vários avanços, principalmente com relação ao combate à fome, à miséria, à propagação de doenças, mas nós tínhamos muitos desafios ainda pela frente. E os ODM, para quem lembra, eles também sofriam com algumas críticas, né? O setor privado acabava não se enxergando, né, naquelas temáticas, e se envolveu de uma forma menor, né, do que poderia ter se envolvido. Todo mundo olhava e enxergava aquela gente assim, não, isso é poder público, né, são os governos que precisam cuidar dessas questões. Então, nós tínhamos, sim, algumas resistências com relação aos ODM. E pensando nesse avanço, então, né, nessa questão de que nós ainda deveríamos avançar nessa temática, a ONU decidiu fazer um caminho um pouco diferente do que foi feito com os ODM, né? Os ODM, numa reunião de cúpula, definiu os objetivos, as metas, os indicadores e repassaram para todos os países. E com relação aos ODS, eles resolveram fazer algo mais participativo, né? Então, em 2013, nós começamos com algumas consultas públicas para que a população, né, que as pessoas pudessem opinar sobre o que é o desenvolvimento sustentável, o que elas entendem como sustentabilidade. E dessas consultas públicas, de ouvir as pessoas, o Paraná foi muito atuante nesse sentido, nós chegamos nessa agenda dos ODS, que ela é uma agenda muito mais ampla do que foi a agenda dos ODM.
Pensando até no número de objetivos, né? Nós passamos de 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e agora estamos falando de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nós ampliamos muito as temáticas, né? Antes nós tínhamos uma agenda muito centrada na questão social, né? Depois a gente vai mostrar ali as dimensões, né, dos ODS, mas ela era muito centrada na questão social. Agora, quando a gente fala de ODS, nós estamos falando também de uma forma muito estratégica e muito importante das questões ambientais e das questões econômicas, né? Porque nós não conseguimos pensar em desenvolvimento sustentável se a gente não trabalha esse tripé do social, do econômico e do ambiental. Então, ela é uma agenda para todos, né? Todas as instituições, todas as empresas, nós, né, no nosso papel como cidadão, a gente consegue se enxergar nela, e ela tem o slogan que a Manuca falou no início, né, de não deixar ninguém para trás. Esse compromisso, então nós temos agora até 2030 para que a gente possa avançar, né, que a gente possa ter avanços nessa temática dos ODS. E a gente tem realmente que se esforçar bastante, né? A gente já saíram alguns documentos, já saíram algumas análises aqui de como o nosso país está, e nós precisamos avançar mais. E nós só vamos conseguir avançar mais se nós tivermos como estamos aqui nesse grupo, né? Um grupo de pessoas de diferentes instituições que trabalham com diferentes temas, mas que estão preocupados com o desenvolvimento sustentável, estão preocupados em melhorar a vida das pessoas, em dar oportunidades para as pessoas e que a gente nunca perca também de vista, né, essa questão do emprego, essa questão do consumo, da produção, né? Isso tem que estar tudo alinhado, tem que estar tudo junto, reunido nesse sentido. Aqui eu trouxe, né, para vocês ali que nós temos os 5 P's do desenvolvimento sustentável, mas eu trouxe aqui um pouco de como que os ODS, eles estão, né, divididos nessa questão de social, ambiental, econômico e a parte institucional. Eu falei divididos, mas, na verdade, se nós formos olhar as metas de cada um dos ODS, eles estão totalmente interligados. Né? Um exemplo ali, quando a gente tem algumas metas da questão do ODS 5, de igualdade de gênero, nós temos metas relacionadas à educação lá dentro, né, desse objetivo de igualdade de gênero. Quando a gente está falando do ODS 8, de trabalho decente, crescimento econômico, a gente está falando, tem metas específicas com relação ao ODS 5, tem metas com relação ao ODS 4, né? Então, nós temos, sim, um conjunto, o ODS 4, ele praticamente ele permeia todos os objetivos, né? Porque, como todos vocês sabem, como todos vocês também têm essa visão, a educação ela é fundamental em todas as áreas, em todos os momentos, em todos os momentos da nossa vida, para que a gente consiga trabalhar a questão da água potável, a gente vai precisar trabalhar com educação. Se a gente quiser falar sobre essa questão da vida na água, a gente vai precisar falar sobre educação. Então, a educação ela permeia realmente todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. E nós temos, né, ali no ODS, na dimensão institucional, nós temos o ODS 17, que ele trabalha muito essa questão das parcerias, né? O papel aí do ODS Maringá também, né, de formação de parcerias e de pensar em meios de implementação. Porque quando a gente fala nos ODS, nós temos, para todos, né, todos os países, mas a gente tem consciência e ciência, né, de que alguns países eles vão ter mais dificuldades de implementar os ODS. Então, existem várias conversas já sendo realizadas de como que os países
os países desenvolvidos, não gosto muito desse termo, mas, né, os países desenvolvidos, eles vão contribuir para que os países em desenvolvimento possam alcançar esses ODS, né, alcançar essas metas dos ODS. A gente tem um movimento muito grande aqui no nosso país, assim, de empresas que estão trabalhando com essa temática. A gente vê uma crescente com relação aos ODS que nós não víamos com relação aos ODM, né? Nós temos várias empresas que estão tornando públicas as suas metas, colocaram metas específicas para serem alcançadas relacionadas aos ODS. Nós temos poder público que está trabalhando assim no seu plano de governo, os ODS, organizações da sociedade civil, que também estão alinhando as suas estratégias aos ODS. Então, a gente vê realmente um compromisso, né, maior com relação aos ODS do que a gente via com relação aos ODM. Mas nós que estamos aqui nesse grupo, nós ainda temos um papel muito, muito importante nessa disseminação. Eu tenho certeza, assim, né, dos grupos que vocês trabalham, que dependendo do público que vocês estão atuando, se você perguntar para eles se eles já ouviram falar nos ODS, se eles já, de algum momento, já viram esses ícones, as pessoas vão dizer que não. Né? E foi o que aconteceu com os ODM, né? Eles encerrou o ciclo em 2015 e muita gente nem soube que eles existiam. Então, nós temos, sim, um compromisso de levar essa agenda para diferentes públicos, para o maior número de pessoas. Ah, mas por quê? Né? Por que a gente precisa trabalhar com essa temática? Por que isso é importante? Porque nós estamos em um momento, né? Esse momento de pandemia nos mostrou bem isso. Nós estamos passando por um momento que, se nós não tomarmos algumas iniciativas e algumas decisões importantes, nós vamos ter prejuízos, sim, nós vamos ter perdas sociais, nós vamos ter problemas ambientais, que nós já estamos vendo, né, na prática, e nós vamos ter mais problemas econômicos. Né? E nós não vamos nos desenvolver. Então, os ODS, eles são um guia, eles são um norte, eles são uma bússola para quem realmente quer trabalhar com desenvolvimento sustentável, para quem quer fazer uma diferença para o seu público interno, para o seu público externo, para quem quer realmente contribuir com a sociedade. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre os ODS e a gente inserir isso no nosso dia a dia. E eu trouxe aqui para vocês, né, um convite de que nós, no passado, nós tínhamos o portal ODM, né, eu acho que alguns de vocês já tiveram acesso, né, tiveram acesso a ele, mas nós temos hoje aqui no Sistema FIEP o portal ODS. E o que nós temos nesse portal? Nós conseguimos reunir os indicadores dos ODS de todos os municípios brasileiros. O que está disponível, né, gente? O que está disponível, o que é fonte oficial, né? Nós trabalhamos só com dados oficiais nesse portal, então dados do IBGE, dados do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, dos governos estaduais. Então, eu convido vocês a acessar o portal ODS, portalods.com.br, verificar como está Maringá, né? Vocês vão conseguir visualizar Maringá, fazer comparativo de Maringá com outros municípios aqui do Paraná. Então, ele é bem didático para que a gente possa ter acesso a essa informação e usar essa informação nos projetos de vocês no dia a dia. Então, fica o convite para que vocês possam acessar o portal e utilizar toda essa informação que nós temos lá. Até aqui tudo bem, gente? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração?
porque senão eu vou passar para o tema do Pacto Global. Tudo bem, Aline. Tá ótimo, é bom, né? A gente sempre dá essa pincelada, que ajuda bastante, principalmente que hoje nós temos empresas, assim, grandes indústrias também, empresas que estão iniciando com a gente no Movimento Nacional ODS Maringá. Isso é bem bacana, né, Aline? Não, isso é ótimo. Movimento. Como a Aline nos disse, ela começou aí no Nós Podemos, e aqui hoje tenho certeza que vão ter grandes pessoas influenciadoras do tema ODS e agora do Pacto Global. Obrigada, Aline. Que ótimo, eu que agradeço, Manu. Então, eu trouxe um pouquinho, né, esse panorama de que dos ODS, né, e agora eu vou trazer um pouquinho para vocês a iniciativa do Pacto Global. Então, o Pacto Global, ele é uma iniciativa que foi idealizada pelo Kofi Annan, né? Eu acho que todo mundo lembra da figura do Kofi Annan, e que ele idealizou da seguinte forma: bom, a gente tem os ODM, mas a gente precisa pensar em estratégias de como que o setor privado vai trabalhar com o tema da sustentabilidade. Então, por isso que ele idealizou e criou o Pacto Global lá no ano de 2000 também. E hoje o Pacto, ele é a maior rede de sustentabilidade corporativa do mundo. Tem quase 12 mil no mundo, né, tem quase 12 mil signatários. Desses 12 mil, mais de 4 mil são empresas, eu acho que não, 4 mil são não empresariais, 4 mil são não empresariais, tem 8 mil, então, que são empresas. Tem de 70, né, 70 redes locais no mundo, né? E no Brasil, a rede brasileira, ela é a terceira maior rede no mundo, né? Ela tem mais de 1.000 signatários, cresceu bastante o número de signatários do Pacto Global no último ano. E essa é uma rede, né, o Pacto, ele trabalha com 10 princípios, que estão ligados à questão dos direitos humanos, à questão do trabalho, à questão do meio ambiente e do combate à corrupção. Mas, como todas as iniciativas da ONU, o Pacto está trabalhando muito forte com relação aos ODS também. Em como que as empresas vão utilizar os ODS, vão definir metas específicas com relação aos ODS, né? E como que vai ter um resultado prático com relação a isso, né? Tanto que o Pacto agora ele vai lançar um observatório, né? Ele já fez o lançamento oficial, mas ele vai ter um observatório 2030 com o objetivo de reunir tudo que as empresas estão fazendo, de trazer pesquisas, de trazer cases nesse observatório, porque além de alinhar aos ODS, de definir metas específicas aos ODS, a gente precisa ter um resultado, né? Nós precisamos chegar em 2030 com algum resultado efetivo com relação a tudo que foi feito, né? Então, esse é o que o Pacto toda hora está instigando e está provocando nas empresas e nas instituições do Brasil, que elas mostrem os seus resultados, os resultados do seu trabalho relacionado à sustentabilidade. Né? Fazer parte dessa rede é muito importante, porque ela oferece capacitações, ela oferece troca, é uma rede que oferece uma troca de experiências incrível, acesso a eventos exclusivos, né? E pode participar da rede do Pacto Global empresas e não empresas, né, que eles chamam de instituições não empresariais, né? E para fazer parte do Pacto Global, assim, é diferente dos ODS, né?
Claro, nós temos quem faz parte do movimento, que assina, né, que assina o termo de que faz parte do movimento, mas para trabalhar com os ODS, você não precisa estar vinculado, né, a ser signatário, não existe, né, o ser signatário dos ODS, mas do pacto, sim. Então, a instituição, a empresa que quer fazer parte dessa rede, o seu presidente, o seu diretor, ele precisa fazer uma carta, dizer que ele tem interesse em fazer parte dessa rede, vai submeter essa carta no site, né? A gente tem, né, Manu, várias instituições aí de Maringá que já fazem parte do pacto, algumas que estão aguardando só a resposta, né, dizendo que está tudo ok. É passado por uma análise essa solicitação, e daí a instituição já faz parte da rede, já vai fazer parte do mailing do pacto, já vai receber as informações, já vai poder fazer parte dos grupos de trabalho, né, das ações temáticas que tem dentro do Pacto Global hoje. Então, ela é uma rede muito ativa e que oferece muitas possibilidades, né, Manu? Isso, o Paraná, ele nos dá orgulho, né? E nossa regional aqui do Noroeste, ela é muito ativa. E um grande diferencial aqui da nossa região de Maringá, que realmente a gente une elos. Então, nós temos, assim, o Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, CPCE, no qual eu também faço parte, né, por meio da FIEP, que nós vamos até a empresa ou até quem tem interesse para levar esse conhecimento, né? E assim, facilitar, fazer toda essa questão de explicação, de acompanhamento, tirar dúvidas. E o diferencial aqui é que a gente une, por exemplo, o CPCE com o Movimento Nacional ODS Maringá, né? E outras assim instituições que estão bem à frente, que estão assim sempre à disposição a nos ajudar. Então, assim, quando uma ponta sinaliza, olha, tal organização, tal instituição necessita da nossa ajuda, a gente se une nessa questão do pacto, né? E a rede, o Pacto Global, a ONU, é isso mesmo, ela é uma nação unida, então por isso que a gente tem que nos unir sempre. E a gente sempre faz um bom trabalho aqui. Ainda bem, né? Sim, com certeza, Manu, né? O Paraná, ele é o segundo estado, né, em rede, em signatários. Maringá é uma referência, né? Sempre foi uma referência com relação ao Pacto Global, né? Então, na verdade, essa informação aqui é para que vocês possam né, fazer uma análise mesmo de fazer parte dessa rede e usufruir dela, né? Que ela oferece muitas possibilidades para quem faz parte da rede do Pacto Global aqui no Brasil. E como pode falar, Maria. E como nós temos assim empresários que estão dando muita importância, aquele empresário que já faz parte dessa rede, ele faz questão de comunicar isso para os seus clientes, para os seus fornecedores, a importância, né? E isso que é grandioso. Fazer parte, essa adesão à rede do Pacto Global não é uma coisa assim, nossa, só eu, só a minha empresa, que é preciso saber e despontar. Não, isso é um bem comum. Então, tem que estar disseminado e um está passando para o outro. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Por meio do grupo de trabalho Ação pelos ODS. Isso mesmo, isso mesmo. E até quando você falou, né, Manu, agora de disseminar, o pacto, ele tem muito isso, assim, quem é signatário, levar esse tema para o seu cliente, levar esse tema para o seu fornecedor, levar essa temática para toda a sua cadeia, né, de stakeholders, para que a gente possa
ampliar cada vez mais o número de empresas que trabalham para o desenvolvimento sustentável. Então, é disseminar a informação mesmo, né? E já tem algumas empresas que, inclusive, as maiores, né? Para se você se tornar fornecedor delas, você já tem que, não, preciso que você seja signatário, que você assuma alguns compromissos. Então, está aumentando esse movimento de um puxando o outro, né, para trabalhar com essa temática do desenvolvimento sustentável. E os grupos de trabalho no qual nós fazemos parte, que é o movimento, que é o CPCE, a gente tem como essa missão também, né, levar, ir atrás, explicar, porque as empresas têm que assumir esse compromisso. Como eu disse antes na apresentação, nós não estamos mais no momento de pensar, de ficar criando estratégias. É o momento de agir, de fazer, né? Já tem que estar colocado em prática, 2030 está aí, né? E o lado bom disso tudo, que Maringá e região, a gente não centraliza só em Maringá, Curitiba, Umuarama, Londrina. As cidades também satélites já estão enraizando, né? E isso que é bacana. E por meio de quem? Por meio dos movimentos, das grandes indústrias, das organizações, do terceiro setor. Então, estão todos empenhados a levar isso às prefeituras. E o lado bom, que esse pessoal jovem, né, das cadeiras, das faculdades, no qual a Aline, o ano passado, rodou algumas universidades de Maringá. Hoje nós temos a presença aqui da UniFCV, né? E eles estão implementando isso na sua matriz curricular, e são esses jovens que estão hoje nas empresas, que estão atuantes aí no mundo do trabalho, e eles já estão vindo. Na verdade, eles já até exigem, né? Eles já chegam na empresa já com essa questão. O que vocês já fazem para isso? Não fazem? Ok, vamos iniciar esse trabalho? E esse é o diferencial. Com certeza é. A gente começa pela formação de quem vai estar no mercado de trabalho, né? E falando em rede, né? Falando no Pacto, falando no CPCE, nós, no final do ano passado, nós trouxemos aqui para o Paraná o Hub ODS Paraná, que o Hub ele é uma iniciativa do Pacto Global, né? E nós temos como instituição anfitriã aqui no estado o sistema FIEP, e que também é um grupo de empresas e de instituições que tem, né, o objetivo de trabalhar com essa temática do desenvolvimento sustentável. Então, para a gente trazer um pouco do Pacto Global para o regional, né? Por mais que a gente tenha agora, nesse período de pandemia, várias ações do Pacto Global foram, né, estavam online, as pessoas puderam entrar de qualquer lugar, a gente ainda tem uma necessidade de trazer isso para o regional, né, de como que o nosso estado está trabalhando com essas temáticas do Pacto Global, como que o nosso estado está trabalhando com os ODS, né, e para participar do Hub, não precisa ser signatário do Pacto Global, mas nós temos um processo de inscrição, então, quem quiser fazer parte, né, participar das reuniões, participar das capacitações, dos eventos que nós organizamos, né, neste ano a gente realizou um evento com lideranças, no mês passado foi com lideranças femininas, nós já fizemos 2 reuniões, né, neste ano também, vamos ter agora uma atividade no Congresso SESI ODS, então tivemos uma capacitação neste ano também, em conjunto com o Hub ODS de Minas Gerais, que temos um Hub no Paraná, em Minas e no Rio de Janeiro. Né? Então, quem está nesse grupo aqui e quiser se somar também ao Hub ODS,
No final aqui vai ter o meu e-mail, é só me mandar um e-mail que eu encaminho o link para fazer a inscrição. E esse é um hub, né? O hub é o quê? É uma rede, né? É uma rede onde a gente faz uma troca de experiências e de sinergias. Então, fica o convite para que vocês possam também fazer parte de mais essa iniciativa que é do Pacto Global. Né? O Hub ele é uma iniciativa do Pacto Global e que aqui no Paraná tem a parceria do sistema FIEP. E antes de finalizar a minha fala, a gente fala muito assim, mas como que eu vou implementar os ODS? Por onde que eu começo? Qual é o primeiro passo? O que eu faço, né? O que eu faço primeiro? Então, eu trouxe aqui para vocês duas ferramentas que podem ser utilizadas para quem está nesse processo de trazer os ODS, de pensar nessa temática do desenvolvimento sustentável de uma forma mais assertiva. O primeiro aqui que eu trouxe aqui a figura para vocês é de uma iniciativa que é do Pacto Global, né, uma ferramenta que foi criada pelo Pacto Global, que é o SDG Compass, né, que ele não tem uma tradução, assim, a gente só fala mesmo na sigla em inglês, né, eu sei que não é legal ficar falando em inglês, mas é o SDG Compass, né, que é o nosso passo a passo de como que a gente vai implementar os ODS nas instituições. Então, ele traz aqui uma ferramenta, né, com 5 passos. Tem uma cartilha lá no site do Pacto Global, para quem quiser ler essa cartilha, um documento assim que tem bem detalhado cada um dos passos. E, com frequência, o Pacto Global faz treinamentos sobre o SDG Compass. Então, trouxe para vocês, para quem tiver interesse, pesquisar, se aprofundar um pouco mais nessa ferramenta, né, e quiser trazer isso para a sua instituição, para a sua empresa, né, nós temos essa ferramenta do SDG Compass. E nós temos também uma ferramenta que também é do Pacto Global, com o Sistema B, que eu não sei se vocês já ouviram falar nessa iniciativa do Sistema B, que também é o SD Action Manager. Também está em inglês, gente, né? Também está em inglês, mas essa também é uma ferramenta, as duas são ferramentas. O SDG Compass tem a cartilha disponível lá no site do Pacto, para quem quiser acessar. Geralmente o Pacto faz esse treinamento gratuito para quem é signatário, né? Mas eu sei que para quem quer fazer de uma forma em company, eles também fazem em forma de consultoria daí, um serviço pago específico para aquela empresa ou instituição. E essa ferramenta, ela é um diagnóstico, né? É um questionário super extenso, né? Eu acho o SDG Compass um pouco mais fácil, gente. Essa é uma ferramenta muito extensa, tem quase 400 perguntas para responder, mas você sai com um diagnóstico de onde você está, né, no trabalho com relação aos ODS e o que você precisa fazer para avançar. Então, ela é uma ferramenta bem completa nesse sentido, que ela faz um diagnóstico, mas ela também te aponta o que a instituição e a empresa ela precisa fazer. Os complicadores, né? Como eu falei, ela é longa, é uma ferramenta longa, quase 400 perguntas, e ela está toda em inglês. Então, tem essa questão do inglês também, que daí é um complicador. Né? Já o Compass, a cartilha que está disponível lá no site do Pacto, ela foi traduzida, então ela está em português, então fica mais fácil de trabalhar mesmo, né? Mas eu trouxe essas duas ferramentas para quem tiver interesse, quem quiser saber um pouco mais, e que vocês possam procurar e acessar e ver o que combina, né? O que fica mais fácil para vocês, né? Na instituição e na empresa onde vocês trabalham. E eu acho que era isso, gente. Eu trouxe aqui também os meus contatos.
quem quiser saber mais sobre o Hub, quem quiser saber mais sobre essas ferramentas, fica o meu e-mail aqui, pode, né, eu fico à disposição de vocês para que a gente possa conversar, trocar algumas ideias, e eu fico à disposição também para a gente conversar um pouco agora, porque se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém quiser complementar alguma informação, trazer a sua experiência, né, ouvir um pouquinho vocês. Deixa eu só tirar do compartilhamento aqui agora. Ai, Aline, como é ótima a sua falha. A Aline, além de ter toda essa sabedoria, essa voz meiguinha dela, é bom, né? Realmente a gente para para ouvi-la. Realmente, obrigada, Aline, por sempre estar compartilhando, nos atendendo. Certo, eu sei que foi um convitinho aí de última hora. E a Aline falou assim, não, claro que eu vou estar aí com vocês. Abrimos, né, temos uns minutinhos ainda. Gostaria de verificar se alguma organização, alguma instituição de ensino, algum participante quer aproveitar esse momento com a Aline. Podem abrir a câmera, fica bem à vontade, ou se quiser escrever a perguntinha por meio do chat, fiquem à vontade, estamos disponíveis. Enquanto a gente aguarda, né, eu quero passar para vocês duas informações que é bem bacana para a nossa sociedade. O Colégio SESI, nesse sábado, vai ter o vestibulinho para bolsa 100% de gratuidade, né? Então, se alguém tiver interesse, eu estou encaminhando para vocês. Eu não consegui colocar aqui a chamadinha no chat. Eu estou sem permissão aqui no chat, tá? Mas de alguma outra forma, eu consigo passar isso para vocês. E que hoje, às 19 horas, nós teremos também uma palestra sobre o consumo digital com o conselheiro sênior Pedro Salanek. Então, vem estar com a gente hoje às 19 horas também. Eu vou colocar essas informações no grupo do movimento, tá bem? Val, por favor, pode abrir sua câmera se você desejar. Pode fazer a menina, pergunta. Eu estou aqui nos corredores aqui. Vocês estão me escutando? Estamos. Sim. Eu queria perguntar sobre os desafios, porque não é só implementar ou implantar as ODS. Tem a questão das metas, né? E o quanto que as pessoas não estão conseguindo associar os objetivos próprios e relacionar com as metas a serem alcançadas. Então, acho que isso também não é algo que a gente tem falado muito sobre isso, né? E, de certa forma, desconecta em relação ao que a gente tem que alcançar. Então, o que vocês têm feito, por exemplo, para divulgar mais as metas a serem alcançadas ou fazer esse desdobramento com as empresas? É isso que eu queria saber. Então, Val, a gente trabalha a relação com as metas quando a gente recebe essa solicitação mesmo, né? A gente tem algumas instituições e algumas empresas que elas pedem, né, um pouco mais de detalhamento com relação às metas, e a gente sempre orienta também, Val, que utilizem o portal ODS como uma ferramenta de consulta, como uma ferramenta de você enxergar essas metas e verificar qual é o seu papel para o alcance delas, né? Então, a gente faz esse trabalho mesmo de orientação, de assim, olha, façam um estudo, façam um grupo de trabalho, verifique, assim, porque o que acontece? As instituições, elas definem algumas prioridades. Por mais que a gente fale que os ODS, né, a gente fala, os ODS, eles estão interligados,
Mas, assim, não, a minha instituição, ela trabalha mais com o ODS 4 e ela trabalha com, né, o ODS da energia limpa, né, o ODS 7, vamos supor, né? Então, ele vai se dedicar àquele ODS e ele precisa realmente estudar as metas, né, Val? Além de colocar lá, eu contribuo para o ODS 4, eu contribuo para o ODS 7, para aprofundar realmente, né, esse compromisso, ele precisa conhecer quais são as metas e quais daquelas metas são aplicáveis no seu dia a dia, né? Tem algumas metas que não são, né? E tem algumas que ele pode realmente aplicar no seu dia a dia e trazer isso para dentro da instituição. Então, a gente faz mais esse trabalho, Val, de orientar mesmo, de orientar, mostrar onde tem a informação, mostrar onde a informação está acessível, e se alguma ainda precisa de algum apoio, né, de um detalhamento, né, nós temos pessoas aqui no SESI que trabalham com isso, e a gente ajuda nesse sentido também. No conselho, Val, nós sempre vamos, assim, oferecendo esse espaço, porque muitas vezes a gente não consegue identificar e saber o que as empresas estão precisando no momento, mas quando elas entram em contato, a gente procura, né, e a gente faz unir essas pontas, ou a gente aciona o Pacto Global, a questões mesmo do SESI, muitas outras questões, por exemplo, com prefeitura, nós temos organizações que estão bem à frente, como a Cocamar, que está presente aqui hoje, então a gente sempre faz esses encontros. Nós temos também o prêmio selo SESI ODS, né, anualmente, e ele justamente é para isso. A gente incentiva a inscrição das práticas, independente, às vezes tem empresas que nós ligamos e falamos, olha, sua prática, minha prática é tão pequena, e muitas vezes as empresas, instituições já fazem coisas lindas e não colocam no papel. E daí elas acabam, assim, não sabendo o que realmente fazem e nem têm noção que já estão contribuindo muito localmente e, lógico, com o mundo, né? Então, ir atrás, saber o que acontece. Agora, no movimento, né, Priscila, Sabrina, que é a diretora-geral do movimento, nós estamos criando isso. Colocar o público mais a par. A Coca-Cola FENSA, ela abre edital também, até as empresas, instituições ganham recursos, até financeiramente, né, para implantar alguns programas. E a gente tem essa missão agora de colocar o nosso público, a nossa sociedade mais a par do que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. E saber disso, igual a Val tá expondo aqui, isso é muito bom, né? Porque é o que a gente está sabendo, qual é a necessidade e agora o que nós temos que começar a ajudar, né, Val? E eu sei que você já está fazendo bastante coisa aí com seus alunos na UniFCV, e é bem isso mesmo, a gente trazer essa realidade para a nossa sociedade, para ver o que a gente tem, né, que já está fazendo por todos. E eu vou fazer um convite para a Val, já que ela é de instituição de ensino, para, se você quiser saber mais sobre o Prime, Val, eu fico à disposição, viu? E lá é uma rede de instituições de ensino superior, então a gente tem uma troca bem focada no que as instituições estão fazendo, como que elas estão atuando. Então, eu fico à disposição se você quiser saber mais sobre o Prime. Gente, será que a Manu caiu? Muito obrigada, viu? Obrigada. Imagina, Val, eu fico à disposição. Parceria, eu sou super animada para essas coisas, viu? Pode contar comigo.
Que ótimo essa animação que nós precisamos. Somos guerreiros. Mais alguma pergunta? Nós temos 3 minutos. Eu queria agradecer, né, Manu, a oportunidade de estar aqui com vocês, de conversar um pouco sobre os ODS, né? Sei que muitos de vocês aqui já trabalham com isso no dia a dia, mas, né, reforçar algumas coisas, né, na verdade. Agradecer o convite, a oportunidade de compartilhar com vocês e eu fico à disposição. Nós agradecemos imensamente, Aline, sempre a sua visita aqui para Maringá e região é muito valiosa, é válida, tá bem? Que seja em breve a gente consiga recebê-la aqui da forma presencial, né? Para a gente compartilhar ainda mais. Agradeço Estou com por saudade todo esse... de Maringá. Estou com saudade de Maringá. Comer pastel na feira, né? E estamos à disposição, nós precisamos de todo o apoio, de toda a força possível. Obrigada por ter trazido para a gente esse histórico, esse resgate do ODS, sustentabilidade, por compartilhar as novidades da Rede Brasil do Pacto Global. Nós só temos a agradecer mesmo. Eu quero agradecer ao Movimento Nacional ODS Maringá, Sabrina Ambrósio, que é a coordenadora geral do movimento, a Priscila da Uliche, que sempre aí nos dando apoio, e que apoio, Priscila, e é claro a Aline Calef, né, que é secretária Prime Chakra Brasil, coordenadora de projetos sociais e parceria do sistema FIEP, e a todos os participantes desse encontro. Nós tivemos aqui com a gente Cocamar, a Buna, um instituto, nós tivemos a Beck Hauser. A Beck Hauser é uma grande indústria, Aline, que veio e deslocou de Paranavaí para cá. E eles são eu sei, se inscreveram no prêmio SESI ODS. Já chegaram com tudo. Eles são, assim, empresários que têm uma mente fantástica. E logo, logo, eu acredito que a Amélia, junto com a Mariana, junto com a Carla, logo que a gente puder, vamos fazer lá uma visita técnica, né, para conhecer, porque é uma empresa que utiliza muito a tecnologia e faz tudo pensando na questão da sustentabilidade. Então, parabéns a todos e a todas. Obrigado mesmo por estarem aqui com a gente. Gratidão a todos. Uma excelente restinho de semana, né? E abençoada. Obrigada, gente. Muito obrigada e até uma próxima. Será em breve. Obrigada. Manu? Oi, Manu. Sim? Tudo bem? Tudo bem? Pode chegar atrasado? Estou te ouvindo um pouquinho longe. Oi. Desculpa a Aline que eu não podia entrar antes. Hein? Não. Como é que foi o encontro? Foi bem. A Aline é fantástica. Houve uma queda de energia aqui na minha casa, mas a Priscila retomou rapidinho. Uhum. Mas tudo bem. Nossa, graças a Deus, tudo bem. A Aline é fantástica, né? Nós tivemos presença muito bacana aqui da UniFCV, do Instituto Abuna, da Beck Hauser, Cocamar. Pessoas que já fazem a diferença na nossa sociedade. Ah, legal. Então tá. Depois, vamos fazer uma chamadinha com a Aline rápido. Acho que ela já saiu, né? Não, mas
Eu chamo a Aline. Deixa eu ver se ela consegue voltar. Então deixa, eu chamo ela por aqui, Manu. Pode ser? Me passa o contato dela. Você tá com um nome diferente, né? Por isso que eu não reconheci de imediato. Ah, é? Tá com GU. GU? Por isso que eu não reconheci. Então tá. Não, pode encerrar tranquilo aí, Manu. Daí a gente faz Tá, a chamada pra ali, eu tá? faço. Tá bom. Tá, joia. Obrigada, tá, Obrigado. Paulo? Obrigada por estar aqui com a gente. Tá, joia.